Graças a Deus o Sérgio já está aí. Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo. Vamos fazer o Evangelho então e a prece e passamos a palavra ao nosso amigo Sérgio. Nós abrimos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba. Capítulo 13, e o item é o item 4. Como ele é um pouquinho longo, eu não vou ler todo não, depois cada um pegue seu evangelhozinho e leia, porque é interessante esse capítulo, esse item. O ideal seria ler ele todo, mas é uma história, né? Então a gente não tem tempo. Ele diz assim: nas grandes calamidades a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como o de pessoas em seus leitos de dor sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham procurar ajuda. Quem é essa mulher de ar distinto, com um traje simples, ainda que bem cuidado, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra em uma casa de aparência miserável, onde sem dúvida é conhecida porque, à porta, é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá mora uma mãe de família cercada de seus filhos pequenos. À sua chegada, a alegria aparece em suas faces emagrecidas. E é que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, suavizado por doces e consoladoras palavras, que fazem com que sua ajuda seja aceita sem causar vergonha, porque esses infortunados não são mendigos de profissão. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as necessidades. Graças a essa distinta mulher, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem a fome. Irão à escola bem agasalhadas, e o seio da mãe não irá secar para os filhos mais pequenos. Se entre elas uma ficar doente, nenhum cuidado material que seja preciso prestar-lhe-á irá repugná-la. Dali ela seguirá para o hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quando a situação de sua família. Na esquina uma carruagem a espera, verdadeiro armazém de tudo o que leva para os seus protegidos que, sucessivamente, visita. Não lhes pergunta nem sua crença nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a sua visita, aquela família pensa: comecei bem o meu dia. Então a gente para por aqui e é uma página linda, né? Quando ele vem mostrando, falando para nós dos infortúnios ocultos, que a gente se preocupa muito quando acontece, né? Grandes calamidades, como ele diz aqui, e esquece desses pequenos infortúnios que parecem pequenos, mas que na realidade também são grandes e precisam do nosso apoio, precisam da nossa ajuda. Né? Então é a mensagem de hoje do Evangelho. Vamos então fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome de Deus, nosso Pai, para darmos continuidade ao nosso estudo do livro Libertação de André Luiz. Te agradecemos sempre, Senhor, em primeiro lugar, pela oportunidade de aqui reunidos estudarmos essas informações que vão nos fortalecendo através do esclarecimento sobre as escolhas e as direções que devemos escolher em nossa caminhada em busca da perfeição. Envolva, Senhor, ao nosso amigo Sérgio, que fará uso da palavra hoje. Que ele possa ser envolvido pelo teu amor, pela tua espiritualidade amiga, por essa espiritualidade amiga, e o estudo possa transcorrer assim na mais perfeita harmonia,
atendendo sempre ao objetivo traçado por Ti, Mestre, e por Deus, nosso Pai. Envolva a todos nós que aqui ficaremos, ligados com os nossos corações a tudo que nos será trazido, e que tenhamos a força, Senhor, de praticarmos no nosso dia a dia tudo isso que aqui estamos aprendendo e nos esclarecendo. Assim, Mestre querido, que seja em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Meu amigo Sérgio, liberando para você, faça um bom trabalho e que Deus o abençoe. Sobe lá. Obrigado, Beth. Muito boa noite a todos. É com satisfação de sempre que aqui estamos para participar dessa reunião de estudos. E hoje, dia de estudo da obra de André Luiz, que nós estamos estudando atualmente, é o livro Libertação. Então, hoje, o nosso estudo é o do capítulo 16, conforme está fixado aí no banner. Encantamento pernicioso, o título do capítulo. O som tá ok, né? Boa noite, Julinha. Boa noite a todos mais uma vez. Beleza, então. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 16. No capítulo anterior, nos dois estudos no estudo das 2 semanas anteriores, André Luiz vem narrar, nesse capítulo 15, uma reunião em que a equipe de benfeitores, chefiada pelo benfeitor Gúbio, e aí já com a participação de Saldanha, que estava já a essa altura já convertido ao bem, compareceu na residência de um casal, e essa residência era usada como um posto de socorro espiritual, pela espiritualidade mais elevada. Nessa residência, esse casal promovia uma reunião mediúnica de atendimento a espíritos que eram trazidos em estado de sofrimento para serem devidamente esclarecidos. E nessa reunião, André Luiz e os benfeitores, eles compareceram acompanhando o casal Margarida e seu esposo, Gabriel. Eles estavam indo lá porque Margarida foi aconselhada, através de Gabriel, a que procurasse um tratamento espiritual, já que o tratamento médico convencional não estava fazendo surtir o efeito desejado, o efeito esperado. Margarida continuava naquela situação de muito sofrimento, de muita dificuldade, naquele estado de prostração, uma vez que estava fortemente obsidiada. Então, a medicina convencional não estava conseguindo levar nenhuma melhora, nenhum lenitivo para esse sofrimento. Então, ela foi orientada a procurar um socorro espiritual. E o casal compareceu então a essa residência que lhe foi indicada. Através da aplicação de passes magnéticos, Margarida foi libertada da imantação daqueles ovoides que estavam a atormentando, né? Estavam ali jungidos ao seu corpo espiritual. Ela conseguiu se libertar então desses ovoides, eles foram retirados, saíram, né? Encerrou-se aquela imantação. E também o obsessor que estava ainda, que estava operando mais fortemente, levando Margarida a um estado quase que hipnótico, né? Ele foi também levado a essa reunião, esclarecido. Ele incorporou, deu a sua
se manifestou através da médium, que era uma das donas da casa. Esclarecido, ele foi libertado e levado pelos benfeitores espirituais para um local de tratamento do mundo espiritual. Então, assim encerrou-se aquele capítulo. Então, vamos ver hoje a continuidade da história, né, do drama. Qual o relato que André Luiz nos traz, então? Elô vai colocando, então, para a gente, né, o texto do livro para que nós possamos acompanhar melhor o estudo. Então, está aí, capítulo 16, Encantamento Pernicioso. Então, relata André Luiz. Finda a reunião, reparei que a médium Dona Isaura Silva apresentava sensível transfiguração. Enquanto perduravam os trabalhos, mostrava radiações brilhantes em derredor do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal. Entretanto, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substância fluídica cinzenta escura, qual se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. Então, a Dona Isaura Silva, que era a dona da casa, né, que compunha o casal, dono da casa, que promovia a reunião, era a médium que, inclusive, proporcionou aquele obsessor de Margarida a sua manifestação. Então, ela, durante a reunião, durante a execução dos trabalhos, diz André Luiz, que ela irradiava uma luz brilhante em redor do seu cérebro, uma luz que contribuía para uma ambiência espiritual saudável, propícia à realização do trabalho. No entanto, quando foi encerrada a sessão, né, após o término dos trabalhos, essa luz brilhante que ela irradiava como que se apagou e ela passou a emitir uma substância fluídica cinzenta escura, diz André Luiz, ou seja, mudou totalmente a sua aura, né, as emanações fluídicas, a atmosfera espiritual ao seu redor transformou-se de uma luz brilhante numa luz cinzenta escura. Quer dizer, que André Luiz diz que ela sofreu, por isso ele diz que ela sofreu essa sensível transfiguração. Impressionado, diz ele, dirigi-me a Sidônio com natural indagação, ao que ele me respondeu atencioso. Sidônio, relembrando, nós vimos isso no capítulo anterior, Sidônio era o dirigente espiritual da reunião, era o espírito benfeitor que estava ali participando daqueles trabalhos. E André Luiz, então, indagou o porquê dessa transfiguração de Isaura. E o dirigente espiritual esclareceu. A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Então, passado a reunião, ela, através desse sentimento, essa postura de ciúme que ela sustentava em relação ao seu marido, ela atraiu para a sua sintonia, para a sua esfera de influência, essas entidades menos esclarecidas. Ela proporcionou essa sintonia de natureza inferior. Ela abriu, né, uma brecha no seu psiquismo para que essas entidades penetrassem no seu pensamento, no seu psiquismo, e fez com que, então, toda aquela luz que brilhava desaparecesse, sendo substituída por uma irradiação cinzenta escura. Quer dizer, então a gente vê como é que sentimentos inferiores, como o ciúme, né, no caso dessa médium, a inveja,
o egoísmo, são sentimentos que fazem com que nós venhamos permitir a nossa sintonia com essas entidades de natureza inferior, entidades que se comprazem também com esses sentimentos, que se identificam, melhor dizendo, com esses sentimentos. E elas são então atraídas para a nossa área de influência, passam a interferir no nosso psiquismo, como estava acontecendo então com a médium, Dona Isaura. E o benfeitor espiritual continua esclarecendo. Enquanto se acha sob nossa influência direta, mormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo e alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe, quando em função entre dois planos. Terminada, contudo, a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. Então, enquanto ela estava no trabalho espiritual, enquanto ela estava ali participando daquele trabalho, ela estava sob a influência, ela estava sintonizada, ela estava atraindo para a sua área de influência os benfeitores espirituais. Ela estava sob uma boa influência, sob uma influência positiva. Por isso ela irradiava aquela aura brilhante, né? Aquela luz brilhante. No entanto, quando encerrou o trabalho mediúnico, ela voltou a se sintonizar ela voltou a praticar pensamentos, né, sentimentos de natureza inferior. E com isso ela abriu sintonia com entidades do meio da mesma natureza. Porque quando pensamos, quando estamos nutrindo um determinado sentimento, nós estamos criando à nossa volta uma atmosfera composta de fluidos, de energias, que tem a mesma natureza dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, um sentimento de natureza inferior, como é o caso do ciúme, cria essa atmosfera espiritual composta de fluidos de energias negativas, que era a faixa vibracional, então, que Isaura estava se situando ao nutrir esse sentimento de ciúme. E com isso ela permitiu, então, a aproximação dessas entidades inferiores que estavam ali causando toda essa situação, fazendo com que sua aura emanasse emissões fluídicas cinzento-escura. Então a gente vê como é importante, né, o nosso pensamento, os sentimentos que nós praticamos em relação aos nossos semelhantes, como é que eles influem na nossa situação espiritual, onde nós vamos nos situar, né? Atraindo para a nossa companhia espíritos que só vão nos trazer dificuldades. Os bons espíritos, eles ficam impedidos de atuar numa atmosfera espiritual dessa natureza. Então, principalmente os médiuns, como o benfeitor aqui explica, quando eles estão em trabalho, servindo de intermediários entre os dois planos, ele está sobre a proteção dos benfeitores. Ele está, naquele momento, ele está como que blindado pelo plano espiritual benfeitor dessas influências, porque é importante, é necessário para o trabalho espiritual, para o trabalho mediúnico. Mas, uma vez encerrado o trabalho, uma vez que essa blindagem deixa de existir, o médium volta a se sintonizar, a se situar com os fluidos que são ditados pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos. Exato, Elô, é um campo magnético que se forma em torno
da gente quando a gente pensa, quando a gente mantém um sentimento. Então, o campo magnético, a hora em que essa blindagem deixou de existir, que o plano espiritual deixou de estar ali presente, né? Evitando essas emanações fluídicas, Isaura se situou, né, se sintonizou conforme o seu psiquismo o permitiu. Pois é, ô Julinha, o Chico, o Cris, esse nós praticamente, como você diz aí, nós é que pedimos para que essa atmosfera espiritual seja criada em torno de nós, né, do nosso campo magnético, no momento em que pensamos dessa maneira. Por isso é preciso estar sempre atento, né? É preciso estar sempre vigilantes, como recomendou Jesus, que está no Evangelho. Oi, Vânia, boa noite, tudo bem? Para que nós não venhamos cair nessa faixa vibracional de natureza inferior, atraindo para a nossa área de influência, nos tornando sensíveis à influência desses espíritos inferiores, desses espíritos perturbadores. Vamos continuar então. André Luiz então indaga do benfeitor ali presente: não há, porém, algum recurso para socorrê-la? E o benfeitor esclareceu: sem dúvida. E por que não a abandonamos? Ainda não sucumbiu. É imprescindível, todavia, num processo de semelhante natureza, agir com cautela, sem humilhá-la e sem feri-la. Bom, aí a gente tem que considerar que ele está aí, né, os espíritos benfeitores, como no caso esse benfeitor que assistia lá ao casal, ele estava ali para ajudar, sem dúvida, para protegê-la, para interferir, mas os espíritos eles respeitam muito o livre-arbítrio, a nossa liberdade de pensar, de manifestar sentimentos, de agir. Então, eles não podem substituir, o benfeitor não podia substituir essa senhora, né, Isaura, quanto aos sentimentos que ela estava praticando. Ele não podia pensar por ela. Isso aí era uma coisa que cabia a ela, modificar os seus pensamentos, né? Se ela estava nutrindo esse sentimento de ciúme em relação ao marido, só ela podia abandonar essa prática. O benfeitor não tinha como penetrar na mente dela e fazer com que ela pensasse de modo diferente. Então ela precisava fazer a parte dela, porque a parte que cabia ao plano espiritual, conforme diz o benfeitor, estava sendo feita. E ela só não havia ainda sucumbido, como ele diz, graças a esse apoio do plano espiritual benfeitor que ela estava recebendo. E ele continua então dizendo que num processo, nesses casos dessa natureza, é preciso agir sem humilhar a pessoa, né? Sem feri-la, porque senão, ao invés de ajudar, estará somente agravando a situação. E ele continua explicando. Quando defendemos um broto tenro, do qual é justo aguardar preciosa colheita no porvir, é necessário combater os vermes invasores sem atingi-lo. Quer dizer, é uma analogia, né, que ele está fazendo aqui, uma comparação, uma imagem
figurada, né? Quando nós estamos num trabalho de proteção ao broto de ou seja, a semente, né, que está brotando de uma planta que nós esperamos uma colheita no futuro, é preciso que nós venhamos combater os vermes que eventualmente ataquem esse broto, essa semente, mas sem atingi-la, porque senão nós estaremos matando a ambos. Nós estaremos matando os vermes, mas também estaremos matando a semente. Então é preciso agir com muita sensibilidade, com muito cuidado, como diz aqui o benfeitor. Crestar o grelo de hoje é perder a colheita de amanhã. Nossa irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis e dignas, porém não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro, e através dessa brecha que a induz a violentas vibrações de cólera, perde excelentes oportunidades de servir e de elevar-se. Quer dizer, era uma trabalhadora valorosa, como ele diz aqui, né? Uma médium, uma pessoa que se dedicava ao trabalho, porém ainda trazia essa dificuldade. O que é muito comum, né? Todos nós temos ainda nossas dificuldades, e os médiuns do mesmo jeito, né? Não são exceções. Não existem médiuns perfeitos, já diz Kardec no livro dos médiuns. Então, todo médium tem também as suas dificuldades. E Dona Isaura, né, mantendo esse sentimento de posse sobre o marido, né, sobre o companheiro, como diz aqui André Luiz, ela abriu essa brecha que o ciúme, proporcionando vibrações de cólera, possibilitou que acontecesse, deu oportunidade a esses espíritos perturbadores de penetrarem no seu íntimo, na sua mente, e levá-la a essa situação em que ela se encontrava. E ele continua falando sobre Dona Isaura. Hoje viveu um dos seus dias mais infelizes, entregando-se totalmente a esse gênero de flagelação interior. Reclama-nos concurso ativo nesta noite, pois cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite com os seres e as forças que a povoam. Então, ele estava chamando a atenção aqui que hoje a Dona Isaura estaria necessitando da atenção desses benfeitores. Porque, pelo modo como ela agira durante aquele dia, né, manifestando essa cólera, esse ciúme, esse sentimento de posse sobre o marido, ela certamente durante a noite teria uma companhia espiritual compatível com esses sentimentos de natureza inferior que ela sustentou durante o dia. Então, o que o benfeitor espiritual aqui está explicando é que à noite nós estaremos vivenciando a vida espiritual quando nos desdobramos, né, nos desprendemos do corpo físico, parcial, temporariamente. Nós estaremos vivendo a nossa vida naqueles momentos de liberação do espírito, será compatível, né, proporcional, será um reflexo, melhor dizendo, daquilo que nós fizemos durante o dia. Então, por isso é importante vivermos bem o dia, para que possamos também viver bem durante a noite, na hora em que deixamos o corpo físico. Se nós, durante o dia, nos dedicamos às nossas tarefas, às nossas obrigações para com nossos familiares, para nossas obrigações de natureza profissional, as nossas obrigações perante a nossa casa espírita ou qualquer outra instituição
que nós venhamos a prestar algum tipo de trabalho voluntário. Se nós estivemos durante o dia entregues a essas atividades, atividades que nos fazem crescer, atividades úteis, proveitosas, nós à noite estaremos então nos sintonizando com o plano espiritual da mesma natureza. Ou seja, teremos um sono tranquilo, como disse a Elô, e ao nos desdobrarmos, ao deixarmos o corpo físico, estaremos em companhia de espíritos também, do mesmo modo que se dedicam às suas tarefas, espíritos dedicados à prática do bem. Se ao contrário, durante o dia, nós dedicamos o nosso tempo à prática do mal, à prática de sentimentos de natureza inferior, como foi o caso de Dona Isaura, que durante o dia sentiu violentas vibrações de cólera produzida pelo ciúme de seu companheiro. Se nós durante o dia nos dedicamos à prática do mal, a prejudicar as pessoas, à prática da maledicência, a leituras pouco relevantes, que não vamos trazer nada de útil, nada de proveitoso, leituras de baixo teor, né? O que vai acontecer? Nós à noite estaremos nos sintonizando com esses espíritos inferiores. Eles vão ficar ao lado, quando nós nos deitarmos, eles vão ficar ali ao nosso lado, aguardando apenas que nós venhamos deixar o corpo físico para que eles possam, então, nos atrair para a sua companhia. E aí nós iremos vivenciar esses momentos da maneira mais negativa possível, né? Vamos frequentar lugares onde se praticam vícios, lugares onde se praticam mal, vamos integrar falange de espíritos obsessores, enfim, vamos passar por toda a série de situações que vão nos trazer dificuldades no campo da vida espiritual. Então, Dona Isaura, por ter durante o dia praticado esses sentimentos inferiores, à noite, como disse aqui o instrutor espiritual, ela marcou encontro com seres e com forças também de natureza inferiores. Por isso ele dizia que ela estava precisando da atenção. Vamos ver o que a Cris está dizendo. No caso, a criança é natural, né? Qualquer criança que você vai perguntar se ela prefere estudar ou prefere brincar, acho que qualquer criança vai dizer que prefere brincar, né? Isso é uma coisa natural da idade, dessa faixa, né, infantil que o espírito está passando. Mas, de qualquer maneira, cabe a nós, né, como pais, como responsáveis, né, procurarmos orientá-los, mostrar que tudo tem que ter a sua hora. Tem que ter a hora de brincar e tem que ter a hora de estudar. E durante o sono é um momento muito interessante para nós conversarmos com o espírito da criança, né? Enquanto o corpo está dormindo, é uma hora muito oportuna para nós conversarmos com o espírito, trocarmos ideia, procurarmos orientá-lo. Quando a criança despertar, ela terá toda essa conversa, tudo isso que nós procuramos lhe passar, ela terá intuído em sua mente, né? E vai aflorar em forma de intuição, de inspiração. Então, é sempre uma hora muito interessante para nós educarmos o espírito, né? No momento do sono físico. Pois é, você viu? Ela acordou com aquela intuição, né? Aquilo ficou no seu consciente profundo, né? Na sua mente. E quando ela despertou, aquilo aflorou em forma de recordação, em forma de intuição, não sei. Então é sempre muito importante, nesse momento de sono,
aproveitarmos esse momento de sono para promovermos a educação do espírito. Bom, vamos continuar então aqui a narrativa de André Luiz. Ele diz: estampou na fisionomia significativa a expressão e acrescentou: enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório, passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Isso aí é uma questão também muito interessante de ser observada. Como ele diz aí, enquanto nós estamos numa atividade, numa forma de vida vulgar, né, que não vai nos levar a nada, nós não chamamos a atenção desses espíritos obsessores, desses espíritos perturbadores, porque aí nós estamos como eles querem. Então, eles estão felizes por nós estarmos assim, daquele jeito, porque é com isso que eles se comprazem. A felicidade deles, por enquanto, é ver-nos numa situação de inferioridade no campo do progresso espiritual. No momento quando nós despertamos para o bem, quando nós passamos a demonstrar propósito de sublimação, como diz aí o benfeitor, quando nós mudamos o nosso norte, né, mudamos o rumo da nossa vida, da nossa existência, nós imediatamente passamos a despertar a atenção desses espíritos, que não querendo que nós venhamos progredir, porque isso será para eles um sofrimento, né? Será para eles muito negativo ver o nosso progresso, a nossa elevação, então eles vão passar a nos perturbar, a nos buscar, a tentar impedir que nós venhamos prosseguir nesses nossos propósitos que agora estamos abraçando. Isso é uma coisa acontece com muita frequência, né? Quando nós despertamos para o bem, imediatamente nós chamamos a atenção desses espíritos. Ao mesmo tempo que uma falange de espíritos benfeitores se acercam de nós para nos fortalecer, para nos incentivar, nos dar força e coragem para nós seguirmos os nossos propósitos agora abraçados, porque também é isso, nós não somos apenas cercados por espíritos ruins. Nós também temos os espíritos bons, os nossos amigos espirituais, que estão velando por nós. Então, quando nós despontamos para o caminho do bem, resolvemos mudar o nosso rumo, mudar o nosso norte, ao mesmo tempo que esses amigos espirituais se acercam de nós para nos ajudar, nos incentivar, nos dar força, nos dar coragem para nós enfrentarmos as dificuldades, ao mesmo tempo nós atraímos para em torno de nós também esses espíritos que vão querer evitar que nós prossigamos com nossos intuitos, com nossos bons propósitos. É isso que o benfeitor está explicando aí. Então, Dona Isaura, no momento em que ela optou pelo trabalho no bem, pela atividade do socorro espiritual, pela atividade mediúnica, ela atraiu contra ela esses espíritos que são desejosos de evitar que ela progrida, que ela se dedique a esse trabalho no bem. Então ele continua, passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja e na rebelião silenciosa, visto não se conformar com o progresso alheio. Pois é, Luiz, é isso que nós tentamos explicar, né? Nós formamos esse campo de atração, né? Por motivos diferentes, né? Pelas vias diferentes. Os do bem
vindo ao nosso encontro para nos fortalecer, nos incentivar, nos intuir, nos ajudar nas nossas novas propostas. E os do mal vindo ao nosso encontro para nos impedir, para nos atrasar, nos atrapalhar. Exato, Lisa. Por isso é que o ensinamento evangélico de vigiar e orar está sempre presente, né? É sempre muito vivo, deve estar sempre muito vivo em nosso pensamento e nossas mentes. E nós não devemos nos descuidar. Bom, André Luiz continua então o seu relato. Convenci-me de que o caso assumiria grande importância para os meus estudos particulares. E compreendendo que Margarida já recebera grandes vantagens, pedi permissão ao nosso instrutor, após o consentimento de Sidônio, para observar naquela noite o conflito inquietante entre a missionária e os que lhe prendiam as telas escuras do sentimento. Então, como a situação de Margarida já estava encaminhada, bem encaminhada, ela já tinha recebido aquilo que ela necessitava, André Luiz então pediu permissão ao instrutor Gúbio para que ele ficasse no local, em vez de retornar à casa de Margarida para a tarefa na qual eles estavam engajados, que ele continuasse, permanecesse ali junto a Dona Isaura para observar, a título de estudo, tirar ali ensinamentos, que ele continuasse ali então vendo o que iria se suceder, o que iria se passar entre ela e os espíritos que a estavam procurando prejudicá-la, procurando tirá-la do trabalho mediúnico. Gúbio concordou sorridente, diz André Luiz. Quer dizer, concordou então que ele ali permanecesse. Aguardar-me-ia o regresso no dia seguinte. Nosso grupo retirou-se, conduzindo a doente e o esposo infinitamente satisfeitos, e coloquei-me ao lado de Sidônio em interessante conversação. Quer dizer, Margarida, o esposo Gabriel e a equipe de benfeitores se retirou do local, enquanto então André Luiz foi então falar com o benfeitor daquela casa, que era o Sidônio. Por enquanto, explicou-me a certa altura da útil palestra, Sidônio explicando a ele, este domicílio está sob a guarda de nossos processos de vigilância. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui, mas nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai ela mesma ao encalço de maus conselheiros. Quer dizer, então o local ali, a residência, como era esse posto de socorro espiritual, de serviço, esse local estava amparado, protegido pelos benfeitores, que impediam a aproximação desses espíritos, como ele diz aqui. Mas isso não estava adiantando, porque Dona Isaura, ela própria ia ao encontro desses perturbadores. Ela deixava ali o local, que estava blindado, protegido, onde ela não encontraria esses espíritos para perturbá-la, mas ela ia ao encontro deles, ela mesma, como resultado da sua cólera, né, do ciúme que ela nutria em relação ao marido. Esperemos que abandone o veículo de carne sob a ação do sono e verás de perto. Quer dizer, mandou que a André Luiz então aguardasse que ela se desdobrasse durante o sono físico, que ele veria o que ia acontecer. Decorridas apenas 2 horas, vimos o senhor Silva, que nos acenava de porta próxima, já desligado do corpo físico. Sidônio levantou-se e, convocando um de seus auxiliares, recomendou-lhe acompanhasse o dono da casa em proveitosa excursão de estudos. Quer dizer, o marido, né, o senhor Silva, marido da Dona Isaura, ele já estava então desmembrado do corpo físico, né, já estava desdobrado, melhor dizendo, do corpo físico, pelo sono.
e iria acompanhar os benfeitores numa excursão de estudos. Ia sair com a equipe de benfeitores, auxiliares de Sidônio, numa excursão de estudos. O irmão Silva, junto de nós, alegou pesaroso. Tanto desejava que Isaura viesse, mas não me atendeu aos apelos. Quer dizer, ele queria que ela também, que Isaura, fosse nessa excursão de estudos, mas não atendeu o apelo, ela não quis, porque o interesse dela era ir ao encontro desses espíritos que a estavam desvirtuando do caminho, né? Ela própria buscava se encontrar com esses espíritos. Deixa, observou Sidônio, com inflexão de energia na voz. Naturalmente, ainda hoje, não se acha preparada para atender às lições. Quer dizer, ela não estava ainda em condições de participar dessa excursão de estudos. O interlocutor mostrou profunda tristeza no semblante calmo, porém não vacilou. Seguiu, sem delongas, o cooperador que lhe era apresentado. Então, a Sr. Silva foi com o benfeitor que lhe foi apresentado para essa excursão de estudo. Mais alguns minutos e Dona Isaura, fora do corpo físico, surgiu-nos à vista, revelando o perispírito intensamente obscuro. Passou rente a nós sem prestar-nos a mínima atenção, mostrando-se encarcerada em absorvente ideia fixa. Quer dizer, a Dona Isaura, então, também desdobrada do corpo físico, passou pelo local onde estavam os benfeitores, mas sequer os percebeu. E o seu perispírito, como diz aí, como relata aí André Luiz, estava intensamente obscuro, né? Devido aos seus pensamentos, ao sentimento de cólera e de ciúme que ela tinha durante todo o dia praticado, todo o dia nutrido. Então, no momento de sono, ela mantinha aqueles sentimentos, mantinha aqueles pensamentos, fazendo com que o seu perispírito ficasse, então, como diz André Luiz, intensamente obscuro. E passou pelos benfeitores sem sequer prestar-lhes atenção, sem perceber a presença deles. Tal está o estado de fixação nessa ideia em que ela se encontrava. Sidônio endereçou-lhe algumas palavras amigas que não foram absolutamente ouvidas. Quer dizer, ela sequer conseguiu perceber as palavras que o benfeitor espiritual lhe dirigiu. Tentou o amigo tocá-la com a destra luminosa, mas a médium precipitou em desabalada carreira, deixando-nos perceber que a nossa aproximação lhe constituía, naquele instante, aflitiva tortura. Quer dizer, o benfeitor ainda tentou, através da imposição da mão direita, né, da destra, ainda tentou tocá-la para ver se conseguia, através do magnetismo, fazer com que ela refletisse melhor, mudasse a sua maneira de agir naquele momento. Mas ela, ao contrário, ela evitou, ela não sequer permitiu que ele se aproximasse e saiu dali em desabalada carreira, como dizia André Luiz, né? Correndo, evadiu-se do local de maneira abrupta. Encontrava-se incapaz de assinar-nos a presença. Entretanto, percebia-nos instintivamente as vibrações mentais e demonstrava temer o contato espiritual conosco. Quer dizer, ela não estava conseguindo ver os benfeitores, mas conseguia captar as vibrações mentais daqueles
benfeitores e demonstrava receio de ter contato com eles, queria evitar, né? Ela não estava afim de receber nenhuma instrução, de receber nenhuma orientação. Ela estava com aquela ideia fixa de se encontrar com essas entidades perturbadoras, como nós vamos ver aí mais adiante. Quer dizer, ela estava cega pelo ciúme. O benfeitor explicou-me que poderia constrangê-la a ouvir-nos, obrigando-a a submeter-se sem reservas à nossa influência. Quer dizer, a gente sabe que os espíritos mais elevados, ele tem esse poder hierárquico, né, sobre os espíritos inferiores. Eles têm uma força que é, segundo o Livro dos Espíritos, irresistível para os espíritos mais inferiores. Então ele poderia se usar dessa força natural para obrigar Isaura a ouvi-los. No entanto, diz ele, semelhante atitude de nosso lado implicaria a supressão indébita das possibilidades educativas. Quer dizer, então, se ele agisse assim, ele decidiu não agir assim, porque não estaria, não era o caminho certo, né, a medida certa para o processo educativo, para procurar esclarecer Isaura, né? O resultado poderia ser contraproducente. Então ele evitou utilizar essa influência, esse poder de força que os espíritos mais elevados têm naturalmente sobre os menos elevados. Isaura, no fundo, era a senhora do próprio destino e, na experiência íntima, dispunha do direito de errar para melhor aprender, o mais acertado caminho da defesa da própria felicidade. Quer dizer, então, o benfeitor tinha o entendimento que era preciso respeitar o seu livre-arbítrio, deixar que ela incorresse no erro, porque seria o melhor caminho para que ela aprendesse, então, que ela viesse a se corrigir. Isso a gente vê nas nossas vidas, né? É preciso que a gente, muitas das vezes, caia no erro, né? Para podermos perceber a necessidade de mudar o nosso procedimento, mudar a nossa atitude, mudar nosso pensamento. Então esse é o processo educativo que o mundo espiritual usa para fazermos cair em si, né? Cairmos em nós mesmos e percebemos que nós estamos equivocados. Então é a maneira que o benfeitor Sidônio escolheu para agir, deixar que Isaura exercesse o seu direito de errar, utilizasse seu livre-arbítrio, ainda que ela estivesse mal utilizando, porque é através do erro que ela iria, então, finalmente aprender. Ali estava a fim de ajudá-la quanto possível na preservação das forças físicas, mas não para algemá-la a atitudes com que ainda não pudesse concordar espontaneamente, nem mesmo em nome do bem que não reclama escravos em sua ação, e sim servidores livres, contentes e otimistas. Quer dizer, a gente vê que os espíritos benfeitores, os espíritos mais elevados, eles querem nos ajudar, eles querem o nosso bem, eles querem que nós façamos as boas escolhas, mas eles nos respeitam, eles respeitam a nossa vontade, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, Sidônio, como uma entidade espiritual mais elevada, ele tinha naturalmente poder, ele tinha força espiritual para compelir, obrigar Isaura ou melhor, impedir que ela saísse, que ela fosse ao encontro dessas forças negativas. Ele tinha força para isso, mas ele preferiu não usá-la, como ele diz aqui. O bem não reclama escravos, mas sim servidores livres. Quer dizer, a opção pelo bem deve partir do próprio espírito, deve ser uma decisão tomada, refletida, uma decisão que venha espontaneamente e não forçosamente. Ok, Vânia, vai com Deus, tenha uma boa noite.
e não uma decisão imposta. Os bons espíritos, eles não impõem nada a ninguém. Os obsessores, sim, esses são chegados, são dados a imposições. Os espíritos mais elevados, não. Eles querem que nós venhamos optar pelo caminho do bem, pelo caminho do progresso, que vai nos levar à nossa elevação, mas através do nosso livre-arbítrio. Seja uma escolha refletida, uma escolha que nós venhamos fazer espontaneamente e não coercitivamente. Então, ele deixou que Isaura exercesse seu livre-arbítrio, porque através do erro ela iria então aprender e se corrigir. Bom, então já são 9h30, né? Eu acho que o nosso horário... Será que dá para mais um parágrafo? Hein, Elô, o que você acha? Dá para mais esse parágrafo ou melhor a gente encerrar aqui? Vamos encerrar então, né? São 9h31 aqui no meu relógio. Já estamos passando a hora. O parágrafo é grande, exatamente. Tá bom, então. Então, minha gente, esse capítulo a gente vê aí que ele tem ensinamentos muito importantes, né? São ensinamentos bastante profundos e que nós devemos refletir bastante sobre eles, né? Conforme nós vamos ver no capítulo da semana que vem, a gente vai ver as consequências, né? Quando nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, quando nós agimos movidos por sentimentos tão inferiores, tão negativos, como é o caso do ciúme. Nós vamos ver semana que vem a consequência, o resultado disso aí. Ok, gente? Bom, então, vamos não esquecer, quem for fazer o relatório, colocar o ponto em que nós paramos, para que a nossa companheira que vai fazer o estudo semana que vem possa partir daí, né? Tomar como ponto de partida. Ok, Nina? Valeu. Bom, então, gente, muito obrigado a todos pela companhia durante o estudo. Vamos passar, então, a palavra agora para a nossa amiga Elô, para que ela proceda o encerramento da nossa reunião. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela companhia e fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. Sérgio, obrigada, né? A gente vê assim uma reflexão e tanto para a nossa noite, e é uma situação que a gente para observar, né? Que nós mesmos causamos, né? Formamos em torno de nós esse campo, né? Ou de atração. Eu ainda botei atração ou repulsão, porque repulsão no sentido, a partir do momento que a gente faz coisas boas, né? Esse campo fica nos envolvendo, né? Repelindo, né, esses espíritos de se chegarem porque a gente agiu no bem. Em compensação, quando a gente não age, né, o campo fica lá aberto, atraindo, né, a gente vai se sintonizando e eles vão se chegando. E a gente percebe, né, é um estudo muito maravilhoso mesmo, que André Luiz nos traz esse relato, assim, a gente fica refletindo bastante, né, porque de acordo com a nossa conduta, a gente já fica lá com o nosso encontro marcado para a noite, né. Eu tenho que fazer sempre a minha prece à noite e pedir para estudar, porque a gente sabe, né? Por mais que a gente tente agir no bem, sempre tem um deslizezinho ou outro que passa, né? Que a gente não tem como dizer que é 100%. Então a gente às vezes fica, né, pensando o que será da noite. Então eu sempre tenho esse hábito de pedir o meu anjo guardião que me encaminhe para estudo. E se de repente eu puder, que vá lá limpar um chão, alguma coisa assim para reparar alguma falta ou uma coisa que eu tenha feito assim de errado. E geralmente, né, quando eu vou fazendo a leitura do Evangelho, vou lendo, às vezes a gente dorme pouco tempo. Eu às vezes deito tarde, ou 2, 3 horas da manhã, porque às vezes eu me perco na leitura. Quando eu olho assim para o relógio, ai meu Deus, tem que acordar no dia seguinte cedo, ainda mais agora começa o período de escola, e às vezes são 3, 2 horinhas. Mas eu acho que a gente eleva tanto o pensamento através da leitura,
né, que a gente vai fazendo à noite, que eu acordo tão bem, parece que eu dormi as 8 horas que eu precisava, né? Em compensação, às vezes, quando a gente está com um dia tumultuado, né, a gente pode deitar para dormir 10 horas e a gente acorda moída, né? Então, a gente faz a qualidade do nosso sono de acordo com o nosso dia. E a gente viu aqui todo esse relato através do André Luiz, trazendo esse fato dessa nossa irmã. Então, que a gente possa, assim, refletir, né, sobre as nossas condutas, para que a gente tenha, assim, sempre um sono reparador, tranquilo, né, e, se possível, estudando ou trabalhando lá nas esferas espirituais no bem também. Então, Sérgio, obrigada, viu, meu amigo, por ter trazido esse estudo assim tão bem explicado para o nosso entendimento. A gente agradece a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, pelo envolvimento que tivemos nessa noite, Pai amado, por esse amor, por essa paz que nos envolveu. E muito obrigada por sempre abrir os nossos pensamentos, os nossos corações para essas reflexões que nos chegam através desses nossos irmãos que nos trazem de maneira tão amorosa, Pai, o ensinamento necessário para o nosso caminhar, para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento. Obrigada por todo o amparo, obrigada pelos irmãos que estiveram presentes, encarnados e desencarnados, aqueles que também não puderam estar presentes, que recebam as tuas vibrações amorosas e que nós aqui possamos envolver a todos, Pai, com muito amor, com muito carinho, principalmente, Pai, doando de nós o nosso melhor. Obrigada, e assim te pedimos, que nós possamos ter uma noite tranquila, Pai, reflexiva, mas principalmente uma noite, Pai, onde possamos estar em contato com esses espíritos superiores, aprendendo um pouquinho mais, para que, ao acordar, tenhamos um lindo dia de paz e tranquilidade através dos nossos atos e dos nossos pensamentos e sentimentos. Desejamos assim, Pai, que as tuas bênçãos possam envolver a cada um de nós, dos amigos presentes, seus lares e daqueles amigos desencarnados também. E com as tuas bênçãos, pedimos o amparo para encerrarmos nessa noite o nosso estudo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais que nos envolvem. Que assim seja.